silencioso. Vamos antecipar em 1 hora a nossa programação e depois nós seguimos com o regimento. O quarto painel, Boas Práticas da Universidade Federal de Santa Catarina. A primeira palestra, Certificação Digital na Universidade Federal de Santa Catarina, Fernando Lauro Pereira, coordenador de Certificação Digital da UFSC. Por favor. E a segunda palestra também já faz parte já da mesa, também já nos acompanha aqui, Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSC, Monique Regina Baierstoff Duarte, coordenadora de Planejamento da Universidade Federal de Santa Catarina. Teremos 25 minutos para cada um e após as perguntas. Bom, boa tarde. Fiquei sabendo agora que é 25 minutos, tinha me passado que era 1h30, então vou ter que ajustar. Bom, como já me apresentaram, então, meu nome é Fernando, trabalho na Coordenadoria de Certificação Digital da UFSC, tenho um mestrado em Administração, né, pelo PPGAL, né, pelo Programa de Pós-Graduação lá da Administração, e a intenção hoje é a gente conversar então um pouco sobre as práticas que a universidade tem tomado no que tange a certificação digital. Basicamente, envolve pesquisa, processos, documentos digitais e assinatura digital. É um tema bem assim atípico para muitos locais de trabalho, mas a gente gosta sempre de trazer a nossa experiência porque a gente fez um grande esforço em simplificar algo que é bem complexo, tecnicamente. Então, a gente acredita que essa troca de experiência pode ajudar muitas outras universidades, muitos departamentos, a repensarem a forma com que elas utilizam hoje os seus processos e o papel, propriamente dito, né? Usando certificação digital. Bom, para poder falar de certificação digital, eu preciso falar para vocês um pouco sobre a infraestrutura de chave pública. A infraestrutura de chave pública é o que mantém a certificação digital hoje no Brasil. Então, a ICP, né, Infraestrutura de Chave Pública Brasileira, a ICP Brasil, ela foi criada em 2001, pela medida provisória 2202, e ela se mantém ativa até hoje. Algumas pessoas acham um pouco estranho, porque medida provisória tem validade, né? Mas ela começou a ter validade 1 mês depois dessa medida provisória ter acontecido. Então, ela ainda está em vigor e ela tem força de lei. Essa medida provisória ela cria a infraestrutura de chave pública brasileira e dá ao ITI, ao Instituto Nacional de Tecnologia, a missão, né, o ITI é ligado à Casa Civil, a missão de operar a ICP Brasil no Brasil. A infraestrutura de chave pública ela é estruturada entre autoridades certificadoras, autoridades de registros, prestadores de serviço de suporte, prestadores de serviço de confiança e uma série de outras autoridades que são ligadas entre si por uma hierarquia. E essa hierarquia ela tem uma confiança entre elas. É essa confiança que mantém a força da ICP Brasil. Então, são essas autoridades de registro, autoridades certificadoras que efetivamente emitem o certificado digital. Quem tem já aquele token, né, que muita gente diz que é um pendrive, que não é um pendrive, ele é um hardware criptográfico,
né? Ele é parecido com um pendrive, mas ele não tem como salvar nada dentro dele, né? Quem tem sabe disso. Quando você vai emitir um certificado digital, o seu par de chaves criptográfica fica dentro daquele dispositivo criptográfico. E você vai lá, em algum lugar, né, na autoridade de registro, apresentar seus documentos, provar que você é você mesmo, para poder emitir o certificado digital. Então, todo esse processo, quem emite, quem confere seus documentos, todo esse processo até a emissão e aquele token com o seu certificado digital chegar na sua mão, é feito dentro de uma infraestrutura de chave pública. Se você emitiu numa empresa como o Serpro, por exemplo, que ela é vinculada, né, uma autoridade certificadora dentro da ICP Brasil, com certeza você emitiu dentro da ICP Brasil. Tá? E como ela está ligada à medida provisória 2200, tem força de lei, tem validade jurídica. E aí a gente entra nessa questão, a validade jurídica da ICP Brasil. Todo documento hoje assinado digitalmente, utilizando o ICP Brasil, ou quando você acessa algum serviço como CIGEP, CIAF, CIAP, SCDP, né? são sites do governo, serviços do governo, que você precisa acessar com certificado digital, Pregão, Comprasnet, né? Tudo isso você precisa acessar obrigatoriamente com certificado digital. Por quê? Porque o certificado digital da ICP Brasil garante que você é você mesmo no mundo digital. Tá? Se você tem até o banco, se você acessa o seu banco com o seu certificado digital, provavelmente você tem acesso a mais limites, algumas transações que você só pode fazer quando está autenticado com o certificado digital. Então, esse é o papel do certificado digital. Garantir que você é você mesmo no mundo digital. Tá? Então, a ICP Brasil ela tem essa missão e ela tem uma força de lei, por isso ela tem validade jurídica. Porém, quando você assina com o certificado digital, algo acontece naquele documento digital. Os metadados eles são encapsulados, eles são criptografados. E é isso que dá essa força. Qualquer bit alterado, alguém tentar falsificar um documento já assinado digitalmente, ele vai quebrar a sua assinatura, ele vai dar um erro na assinatura. Então, a pessoa que recebe um documento digital com uma assinatura quebrada, vamos dizer assim, né, invalidada, sabe que aquele documento sofreu alteração. Então, quando um documento é assinado digitalmente, o próprio ITI tem esse conceito, né, ele torna-se um documento autocontido. Tudo que ele precisa para garantir que aquele documento é autêntico, íntegro, para garantir a confiabilidade e a confidencialidade daquele documento, está dentro dele mesmo. Então, você abre ele, tem lá uma assinatura, e um sistema, um software, pode confirmar isso, ou até sistemas online, como o verificador do ITI, por exemplo, que eles mantêm online, né? verificador.iti.br, você acessa lá, .gov.br, né? E aí você acessa lá, envia seu documento assinado com o ICP Brasil, e ele diz, ó, essa assinatura é válida. Então, isso só é possível ser feito porque tem toda uma infraestrutura de confiança e a assinatura digital faz essa criptografia no seu documento. Tá? Isso já diferencia bastante de um documento assinado no papel. Hoje a gente confia muito no documento quando é carimbado e assinado no papel, mas a verdade é que, por que a gente confia? É só um carimbo e é um rabisco de caneta. Tecnicamente, só um papilocopista poderia dizer se aquela assinatura é válida ou não, a assinatura é válida ou não, comparando ainda com outra que ele confia. Então, não é tão simples assim. Mas, no mundo real, a gente sabe que o documento carimbado e assinado, todo mundo confia, todo mundo dá crédito. Bom, ok. A certificação digital, a coisa é um pouco mais séria. Tá? O documento só vai ser confirmado realmente se você conseguir verificar ele for autocontido. Abrimos um parênteses aqui só para fazer um comentário sobre documentos assinados eletronicamente. Documentos assinados eletronicamente é quando você acessa um sistema com usuário e senha e acessa dentro do sistema você manda assinar o documento e não precisa de certificação digital. Esse documento é válido? Sim, juridicamente ele é válido. Mas cá entre nós, até um aperto de mão juridicamente é válido. Até a palavra, o acordo verbal é válido juridicamente. Então, a questão não é válido juridicamente ou não válido juridicamente. A questão é qual a segurança que cada forma de acordo carrega. Então, você pode assinar, você pode fazer um aperto de mão e confiar. Você pode entrar num sistema e assinar com usuário e senha e confiar. Ou você pode assinar com certificado digital e confiar. São confianças diferentes. Tá? Quando você assina com usuário e senha,
Se aquele documento que você assinou for alterado por um hacker, por alguém que invadiu o sistema, um banco de dados alterado, infelizmente não vai ser muito simples comprovar que foi alterado, porque a sua assinatura vai continuar estando lá. Esse é um detalhe. O outro detalhe de uma assinatura eletrônica, né, assinada com usuário e senha, é que ela precisa daquele sistema para comprovar que aquele usuário assinou. Se ela for tirada do sistema, aquele documento é difícil de comprovar se ele realmente foi ele que assinou, porque o usuário e senha estão dentro do sistema. Parece um pouco complexo, mas é simples. Quando a gente fala que a certificação digital altera o documento, encapsula ela e criptografa, usando seu certificado digital. Aí pronto, tem validade jurídica e ele é autocontido. Você pode mandar por e-mail que aquele anexo assinado vai valer. Tá? Fecha parênteses. Eu preciso dar esse tipo de explicação, senão você não vai entender o resto do que eu vou falar. Legal. Então, essa é uma infraestrutura de chave pública oficial no Brasil. E o que é, então, a ICP-Edu? Tá? A ICP-Edu é também uma infraestrutura de chave pública, tecnicamente equivalente à ICP Brasil. Ela realmente tecnicamente, os sistemas, os hardwares criptográficos utilizados, os protocolos, são exatamente iguais. Muda alguma coisa de processo, claro, né? A hierarquia é um pouco diferente, mas ela é mantida não pelo governo federal, não pela Casa Civil, ela é mantida pela RNP, tá? Que é uma organização ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E ela trabalha para a área de educação. Então, as universidades, várias universidades no Brasil aderiram à ICP-Edu. Existe um cadastro, você faz um cadastro, se credencia para usar esse serviço da ICP-Edu, e ele é um serviço equivalente. Porém, ele não tem a lei vinculada a ele. Tá? Então, o que a gente fez na UFSC? A gente criou, o gabinete emitiu uma portaria, que no nosso caso é uma portaria normativa 276 desse ano agora, de setembro de 2019, disciplinando o uso da certificação digital dentro da universidade. Tá? A partir daí, qualquer pessoa vendo essa portaria vai entender como é que a gente trata a ICP Brasil, porque sim, nós precisamos emitir vários documentos, né, vários certificados digitais ICP Brasil ainda, mas a gente pode emitir também os certificados digitais ICP-Edu. Ele é um certificado mais simples de ser emitido, não precisa você se deslocar até um lugar, a pessoa online, usando a federação acadêmica, né, a CAFÉ, utilizando ela, você já autentica com o seu ID, né, no nosso caso o ID UFSC, e você consegue emitir um certificado diretamente, online. Agora, qualquer um de nós aqui poderia acessar lá e emitir, que tiver o ID UFSC, claro. A validade dela depende das instituições credenciadas. Então, para todas as instituições que estão credenciadas na ICP-Edu, podem trocar documentos assinados entre si sem o menor problema, vai ter uma validade jurídica. Ponto. Tecnicamente é isso. Porém, na medida provisória 2200, que disciplina o uso da certificação digital no Brasil, e que criou a ICP Brasil, ele tem o artigo 10, parágrafo 2º, ele vai falar assim, ó, você pode utilizar outras infraestruturas de chave públicas que não seja a ICP Brasil, desde que as partes estejam em acordo. E aí, isso abre um horizonte para a gente usar a ICP-Edu também fora da universidade. Ou seja, você pode, por exemplo, quando abrir um edital, né, para um serviço, por que a gente não poderia conversar com o jurídico, conversar com o pessoal de contratos, convênios, e pensar numa cláusula para colocar no edital, prevendo que, olha, aqui na universidade os serviços são prestados e as documentações são preferencialmente digitais, reconhecidas com assinatura digital ICP Brasil ou ICP-Edu. A partir do momento que a empresa ganha aquele edital, ela já está ciente que ela vai ter que reconhecer ICP-Edu, desde que a gente dê para ela uma forma dela verificar a nossa assinatura, né? Então, a gente fez isso na UFSC também, mais para frente eu vou mostrar para vocês, a gente fez um verificador.ufsc.br, que consegue verificar a validade das assinaturas tanto da ICP Brasil quanto da ICP-Edu. Então, isso permite que a outra parte possa confirmar as assinaturas. Isso é bem interessante. Bom, uma outra diferença bem grande é que a ICP Brasil, na ICP Brasil, ela, na verdade, o mercado explora, né, a venda de serviços de certificação digital. Então, por exemplo, nós temos, a UFSC tem um contrato hoje vigente com o SERPRO. E o SERPRO nos vende, então, por demanda, né, conforme a gente usa, eles nos cobram por certificado digital emitido, dependendo do tipo de certificado. Então, vamos supor,
um certificado em nuvem, né, o NeoID, ele custa hoje para nós R$ 179,00. Um certificado A3 com fornecimento do token custa R$ 383,00 por certificado. Para muita gente, isso inviabiliza a implantação ou pensamento de implantação de qualquer coisa envolvendo certificação digital, porque fica caro, você começa a calcular quantas pessoas vão ter que assinar, fica inviável. Só que na ICP Edu, a gente consegue emitir de graça. A gente não paga nada por certificado emitido. E aí a gente começou a fazer uma análise, né, um estudo dentro da universidade e percebeu que 90% das pessoas que precisavam usar certificação digital era só para trâmite interno. Era só para agilidade e confiança de trâmite interno. Não precisa, em algum momento o processo até iria para fora, ou até precisaria ir para um órgão, e alguém dentro do processo precisaria acessar o CIGEP, pegar alguma informação. Mas aquela pessoa só pode ter o ICP Brasil. Todas as outras podiam ter ICP Edu. Ia gerar mais agilidade, não precisava mais imprimir nada, e o processo começa a ficar realmente digital e mais confiável, né? Por causa daquela questão da assinatura que eu falei para vocês agora, comparando com físico, eletrônico e digital. Bom, essas basicamente são as diferenças da ICP Brasil e da ICP Edu. Alguns tipos de certificado, por exemplo, que a gente emite com o SERPRO, né? A gente emite certificado digital A3 pessoal, que é o famoso ECPF, certificado digital A3 pessoa jurídica, né? A universidade ela tem um CNPJ no nome do nosso reitor, vinculado ao nome dele, né? Certificado digital A3 em nuvem e o certificado digital pessoa jurídica em nuvem também. Então, alguns dos nossos pró-reitores já têm o certificado digital em nuvem, então já utilizam, né? Não precisa do token, é um aplicativo que você instala no celular. Se houver tempo, eu até mostro para vocês como funciona aqui na prática, para vocês verem. E aí, são os tipos que a gente trabalha hoje de ICP Brasil dentro da UFSC. Com a ICP Edu, ela emite hoje para nós só um tipo de certificado, que é o certificado pessoal, chamado P1, ou EduID, é o nome mais comercial que eles estão usando, e a gente emite ela pela RNP. Tá? Se a gente fosse jogar, né, em áreas de atuação da certificação digital, a gente pode perceber que existe uma área de pesquisa, ali representada pelo LabSec, que é o Laboratório de Segurança da Computação, e o PPGAL, que é da administração, a Coordenadoria de Certificação Digital e a CETIC, que são áreas vinculadas à CEPLAN, a nossa Secretaria de Planejamento e Orçamento, que são áreas mais técnicas. Então, dentro da universidade, que é esse quadrado azul, a gente consegue atender todas as demandas e trâmites, né, trâmites internos ou documentos entre outras universidades, entre as outras IFES, pela ICP Edu, só com certificação digital ICP Edu. E quando são necessários, aí vem um quadrado verde, né, alguns serviços como CIGEP, CIAP, CIGAC, CIAS, CIAF, SCDP, Comprasnet, contratos entre outros órgãos do governo que oferecem serviços online, aí a gente precisa que aquela pessoa tenha ICP Brasil. Né? Então, aí cabe a cada um avaliar e pensar, esse professor aqui ele é coordenador, mas ele também é um ordenador de despesa. Bom, então ele vai precisar provavelmente de um ICP Brasil. Mas talvez secretários, alunos, as secretárias, né, dos pró-reitores, alunos, técnicos administrativos, muito provavelmente vão fazer todo o seu trabalho com mais segurança e agilidade usando ICP Edu. Então, aí cada um precisa reavaliar os seus processos. Dessa forma, a gente consegue usar um misto entre ICP Edu e ICP Brasil dentro da universidade. No que tange às pesquisas desenvolvidas, só com o Laboratório de Segurança da Universidade, Laboratório de Segurança Computacional, são centenas, nos últimos 10 anos, de pesquisas, TCCs, dissertações, teses, envolvendo certificação digital. Aplicações, até certificação digital pós-quântica, já tem doutorando lá, pesquisando sobre isso. Quando o computador quântico ficar comum a todos, a UFSC já tem lá uma pesquisa de doutorado, avaliando e estudando como que será a certificação digital pós-quântica. Mas eu trouxe para vocês só alguns destaques aqui. Então, são 2 trabalhos do PPGAL, da administração, e 2 trabalhos da ciência da computação. O primeiro do Lucas, né? Implantação do padrão brasileiro de assinatura digital. O segundo foi o meu mestrado em 2015, que mostra, né, as perspectivas do desenvolvimento e implantação de um sistema de emissão de diplomas baseado em certificação digital na UFSC. O terceiro, que é do Lucas Palma,
sobre sistema de registro acadêmico baseado em blockchain, e o último do André Pavanati, que fala da gestão da segurança da informação no acervo acadêmico da UFSC, um estudo de caso específico à luz da portaria 315 do MEC. Então, são esse tipo de pesquisas que têm orientado a implantação e a área administrativa também. Então, as pesquisas têm ajudado muito na gestão universitária nesse sentido, trazendo soluções tecnológicas, mas também trazendo discussões administrativas, porque a gente não consegue só criar um sistema, criar um software, mas a gestão a parte de gestão universitária não trata, não discute, não implanta, não adianta, né? Vai ficar no campo teórico, e não é isso que a gente quer. A ideia é trazer para a prática. Bom, no que diz respeito a processos eletrônicos, algumas evoluções que a gente conseguiu já na universidade foi, por exemplo, a gente tem um sistema, né, de processo administrativo dentro da universidade, o que a gente chama de SPA. Hoje, o nosso SPA você já consegue assinar digitalmente as peças de processo, tanto com o ICP Brasil quanto com o ICP Edu. Por muito tempo, se conseguia só com o ICP Brasil. Agora, ele já reconhece as duas cadeias, né, as duas infraestruturas de chaves. E isso permitiu que praticamente todos os usuários do nosso sistema possam assinar peças digitalmente. Outro grande passo que a gente conseguiu dar relacionado ao SPA ainda foi o reconhecimento automático de documentos assinados. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente assina fora do SPA, usando o Adobe ou usando o Assina UFSC, que é um sistema que a gente desenvolveu lá dentro. Você assina um PDF, assina um contrato, ou alguém te manda um contrato assinado digitalmente, e você sobe essa peça dentro do processo. Se foi assinado digitalmente com o ICP Brasil ou o ICP Edu, no nosso caso, o nosso sistema já vai reconhecer automaticamente as assinaturas e vai dar um OK lá dizendo, ó, está assinado digital com o ICP Edu, está assinado digital com o ICP Brasil. Então, isso já foi uma implementação que foi realizada no nosso sistema. E existe também na UFSC um sistema de validação de processo, o que é muito comum, né? Quando você vê naquela tarjinha lateral, às vezes, no seu processo, está lá escrito para confirmar ou para validar esse documento, acesse tal site, informe esse código, né? Blá, blá, blá. Isso também acontece lá na UFSC. A diferença é que, no nosso caso, quando o documento que está sendo consultado possui uma assinatura digital, aparece um cabeçalho com os dados do signatário, confirmando que realmente está assinado. E isso uma pessoa externa consegue, né? Se você mandar um documento lá que tem essa tarjinha para alguém externo, mesmo sem ter usuário no nosso sistema, vai conseguir acessar. Então, entrando em validação.egestão.ufsc.br. Com relação a documentos digitais, a gente pode tratar aqui a Portaria Normativa 46, que a gente gosta muito de destacar, porque foi uma demanda de um departamento da universidade que fomentou e desencadeou uma série de melhorias na universidade. Tá? Essa portaria normativa ela foi emitida por uma pró-reitoria, né, vinculada à biblioteca universitária. O que ela dizia, basicamente? Olha, a partir de 1º de agosto de 2019, todas as teses e dissertações só poderão ser entregues na biblioteca universitária digitalmente, no formato PDF-A, assinadas digitalmente, só que eles botaram uma coisa que foi com certificado digital ICP Brasil ou ICP Edu. E aí esse pequeno detalhe movimentou todos os centros acadêmicos, porque daí todo mundo queria saber o que era ICP Edu, e todo mundo queria ter o certificado digital para poder entregar a tese, senão não entregar. Então, quer dizer, o aluno fazia pressão para o orientador para o coordenador, e todo mundo entregou. E isso deu uma grande movimentação na área de certificação digital lá na UFSC. A gente vai perceber depois alguns dados ali, mas em um mês, assim, eu acho que foram mais de 1000 certificados digitais emitidos por causa dessa portaria. E era uma portaria da biblioteca universitária. Era basicamente simples, né? Não era nada demais o que eles estavam pedindo. Mas eles estavam usando o que a gente estava, o fruto do nosso trabalho. Então, para nós foi muito importante. Pausou. Aí. Deixa eu só ver se eu passei certo. Não, beleza. Bom, ainda relacionado a documentos digitais, a UFSC começou a levar a sério um decreto de 1979, que é o famoso decreto da fé pública, do confere-co original, que todo mundo conhece, né? Quantas vezes o servidor público recebe um documento, dá um carimbo aí de confere-co original. Então, isso acaba gerando muito papel dentro da universidade e nos trâmites, tranca muito os trâmites, né? O que a gente fez agora? Dentro do sistema do Assina UFSC, a gente consegue cumprir digitalmente esse decreto. Então, você recebe um documento no balcão de alguém, por N motivos, em N processos. Você recebe um documento
digitaliza na impressora, na nossa impressora já é uma digitalizadora, né? Então digitaliza, pega aquele arquivo, confere, né, claro, com o original, foi você mesmo que digitalizou, sobe no nosso sistema do Assina UFSC e tem um botão lá assim, ó, confere com o original. O que ele faz? Ele coloca uma tarja embaixo do documento digitalizado, escrito confere com o original conforme artigo 5º do decreto 83.936 de 79 e assina digitalmente. Então, a pessoa que está assinando, ela está autenticada, ela usa o certificado digital dela, ICP do ICP Brasil, para dar um confere com o original e, o mais importante, né, devolve o papel para a pessoa que entregou o papel para ela. E isso faz com que a gente não precise mais ficar guardando o papel dos outros. Porque um detalhe importante na arquivologia, e aí, se tiver alguém da área de arquivologia aqui, não me deixe mentir, né? Mas, se você digitaliza um documento, aquele documento digitalizado é uma cópia. O original é o impresso que você recebeu. E você é obrigado a guardar aquele documento. Qualquer auditoria que você sofrer, que pegar a peça digitalizada, o auditor pode pedir, pode exigir aquele documento original. E a gente sabe que, na maioria dos casos, as pessoas não guardam aquele documento ou não guardam devidamente, não guardam da forma correta. E isso é muito grave. Então, uma forma de a gente resolver isso é com o confere com o original com certificação digital. Você não guarda mais o papel e aquele digitalizado, assinado digitalmente com o confere com o original, tem validade. Ele pode ser utilizado em todos os outros processos na vida daquela pessoa, né, na vida acadêmica daquela pessoa, até o fim dos tempos dela. Documento digital, recentemente agora, esse ano foi muito discutida a MP 881, que virou a lei da liberdade econômica. Muitos assuntos discutidos, mas tem um que diz respeito à certificação digital. São 2 artigos, basicamente, o artigo 10 e o artigo 18. E eu queria só destacar para vocês aqui, porque é importante a gente saber quando a gente vai implementar a certificação digital nos nossos departamentos, nas nossas instituições. Uma delas fala da digitalização, né, que, independentemente da aceitação, o processo de digitalização, que emprega o uso de certificação, no padrão ICP Brasil, terá garantia de integridade, autenticidade e confidencialidade para documentos públicos e privados. Parece bobo, mas é uma lei recentemente aprovada e esse texto não existia. Ele tinha sido vetado no governo anterior e agora foi aprovado. Tá? Então, isso aqui nos abre um leque gigante para a utilização de certificação digital e para a gente parar com o uso do papel e agilizar os nossos processos. Ele foi uma lei vinda da MP 881. Só que o artigo 10 ele é um pouco mais agressivo. Tá? Todo mundo lembra, ou já ouviu falar, naquela lei que era a lei da microfilmagem. Era a única lei que existia que você... Hã? Isso, Fernando Henrique. Acho que é Fernando Henrique. Bom, o que acontecia? A microfilmagem era a única lei que permitia que você microfilmasse um documento e aí você podia destruir o original. Basicamente, até hoje, era a única lei que permitia isso. O que aconteceu? No artigo 10 dessa nova lei da liberdade econômica, ele alterou, tá, a lei 12.682 de 2012, que agora passa a vigorar acrescida do seguinte artigo. Diga-se de passagem, de novo, se a gente ler esse artigo 2 inteiro, são 3 parágrafos que tinham sido vetados antes e que foram reescritos agora. Então, é importante saber, porque trata dessa parte de documentação. O que ele diz? O mais importante que eu vou destacar aqui, claro. Após a digitalização, constatada a integridade do documento digital, lembra o que o artigo 18 falava? O que garante a integridade? Assinatura digital ICP Brasil. Então, constatada a integridade digital, nos termos estabelecidos no regulamento, o original poderá ser destruído. Ou seja, com essa lei da liberdade econômica, você pode digitalizar um documento, assinar ele digitalmente e destruir o original. É uma lei muito recente, a discussão ainda é muito grande. Não sugiro que se saia por aí destruindo, mas sugiro que você procure a área do arquivo central, da arquivologia, da sua instituição, para discutir esse tema. Tá? Porque isso pode resolver uma série de problemas de acúmulo de papel dentro da instituição. Mas é preciso ser discutido, porque existe toda uma normativa para se destruir um documento público.
Isso tem que ter assinatura do responsável do Arquivo Central, isso vai para o presidente do Arquivo Nacional, para ele aprovar. E se você fizer errado, só 35 anos de prisão. Então, não é interessante a gente, né, sair por aí destruindo papel. Queimar mesmo nem pode. Então, tem uma forma certa de fazer as coisas. Mas é importante a gente saber que agora a lei se abriu para isso. Então, sinal amarelo. Documentos digitais. Aqui foi a grande revolução que a gente fez esse ano na universidade. Tá? Dentro da UFSC, a CETIC desenvolveu um sistema, junto com a coordenadoria de certificação digital, mas, tecnicamente, quem programou mesmo foi a CETIC, o que a gente chama de Assina UFSC. Tá? O Assina UFSC é um sistema que permite com que qualquer pessoa dentro da universidade, discente, docente, TAI, acesse com seu ID unificado, com seu ID UFSC, e suba um documento DocX, ODT ou PDF, e assine digitalmente, ou dê o confere com o original, se o servidor, né, se for um servidor, ou seja, se o usuário tiver SIAP, ele consegue dar confere com o original. Se ele for aluno, nem habilita aquela função para ele. Tá? E aí ele consegue lá assinar um documento digital, baixar o documento assinado. Consegue compartilhar com outra pessoa o documento para outra pessoa assinar, para pegar uma assinatura de um segundo signatário. E a gente conseguiu fazer isso funcionar. Também foi desenvolvido um verificador, o verificador da assinatura digital, que hoje está disponível no portal verificação.ufsc.br. Qualquer documento assinado com ICP Edu ou ICP Brasil pode ser verificado nesse site, é um site aberto. Ele verifica a conformidade daquela criptografia que eu conversei lá no comecinho. E foi também previsto, né, um agente de assinatura digital, que basicamente é um softwarezinho pequenininho, você instala no computador, que serve exclusivamente para quem? Para quem utiliza token. Porque o token tem um driver, tem uma série de questões, né, que ele tem que achar o USB da máquina, etc. E tal. Então, para usar o Assina UFSC com token, tem que ter o agente instalado na máquina. E hoje já tem uma conversa, já tem algumas reuniões que a gente fez com o pessoal lá do contrato das impressoras, para que a gente consiga já, no momento da digitalização da impressora, enviar aquilo direto para o Assina UFSC. Então, o nosso servidor vai conseguir digitalizar e já ficar com a filinha de coisas para assinar em lote até dentro do Assina UFSC. Isso está em desenvolvimento. E a gente mantém hoje também um portal, que é o e.ufsc.br, que a gente chama de e-UFSC. Nesse portal a gente concentra todos esses serviços digitais. Tudo que a gente está conversando aqui está tudo lá no e-UFSC. Como fazer, a parte de ajuda, está tudo lá. Como emitir um certificado digital ICP Edu, como emitir no ICP Brasil, como informar a demanda. Como é que eu estou de tempo aí? Tá. Só para eu saber aqui como é que está. Tá. Se der tempo, depois eu volto e mostro para vocês, a gente acessa lá com o Henrique e mostra o Assina UFSC oficialmente. Mas vamos falar de alguns dados que eu acho que vocês gostam mais de números e gráficos. Bom, no que diz respeito à certificação digital ICP Brasil na universidade, a gente tem um contrato hoje que está com extra de saldo com o SERPRO, né? Claro, extra de saldo não quer dizer que a gente pagou, né? A gente paga por demanda. Então, o contrato ele tem um saldo vigente lá, mas a gente está utilizando bem menos do que isso, principalmente depois que a gente começou a utilizar ICP Edu. Baixou muito a demanda de ICP Brasil dentro da universidade. Hoje, esse ano, nós emitimos 269 certificados digitais ICP Brasil. A previsão que a gente tinha feito no ano passado era de a gente usar 750. E a gente usou 269 até agora. E provavelmente até final do ano a gente tem previsto acho que mais uns 15 ou 20 só, que são renovações de quem já tem, basicamente. Tá? Com relação a ICP Edu, os números eu até trouxe diferente para vocês analisarem. A ICP Edu, a UFSC, ela está na ICP Edu há quase 10 anos. No início desse ano, em janeiro, no mês de janeiro inteiro, foram emitidos 24 certificados digitais ICP Edu. Tá? 6 meses depois, ali em junho, né, final de junho, foi emitido 107. Em julho, já emitiu 336, ficou quando a gente começou a implantar, a fazer testes com o Assina UFSC. Em agosto, vocês lembram aquela portaria que eu falei da biblioteca? 1º de agosto começou a valer a portaria da biblioteca. Todas as teses e dissertações tinham que ser entregues na biblioteca universitária com certificação digital ICP Edu ou ICP Brasil. Naquele mês de agosto foram emitidos 1.190 certificados digitais ICP Edu. Então, absurdamente mais do que tudo que a gente já tem emitido de certificado somado foi emitido num mês,
causa de uma demanda. E o Assina UFSC nem tinha sido oficialmente lançado ainda. A gente lançou ele em setembro junto com a portaria. Final de setembro, né? Então, mês de setembro, 657 certificados digitais CP Edu. E o mês de outubro, até agora, já foram emitidos 547. Né? Nem acabou o mês, a gente está quase a mesma coisa do mês anterior. Isso é por mês, né? Então, só para vocês terem uma ideia do fluxo. Hoje, na universidade, eu comentei ali que esse ano a gente emitiu 269 certificados digitais CP Brasil. Hoje, nós temos ativos 3.923 certificados digitais CP Edu. É quase a quantidade de ITAI, né, da universidade. Então, muita gente na universidade hoje tem certificado digital CP Edu ativo. E isso está começando a reduzir consumo de papel, está começando a agilizar. Então, o impacto econômico indireto na mudança de processo, na mudança de cultura, é ainda maior do que o custo com impressão. Né? Se a gente somar também o custo do papel, propriamente dito, isso depois vai conseguir ser medido, né? Ainda é muito recente. Mas a gente já percebe uma queda no consumo. Eu tenho que ficar aqui, senão não roda. E uma coisa legal que começou a acontecer com a Assina UFSC é como o pessoal está achando mais fácil assinar no nosso Assina UFSC do que até na Adobe, no próprio Adobe, né, ou outros sistemas proprietários que tem que instalar na máquina, e é web, então a pessoa pode ter Mac, pode ter Linux, ela consegue assinar, porque ela vai o ICP Edu, a gente salva ele na nuvem da universidade, então a pessoa não precisa instalar o ICP Edu na máquina. Ela emite o ICP Edu, baixa e joga na nuvem da universidade dentro do Assina UFSC, que a partir daí, em qualquer lugar que ela tiver, ela pode assinar com o certificado digital ICP Edu dela. Se ela tiver token, ela instala aquele agente e usa normal também. Então, aconteceu uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, que é medir a quantidade de assinaturas digitais. Quando a pessoa usava o token ou assinava no Adobe, né, o PDF dela, eu não sabia quantas vezes ela assinou um documento. Agora, como está todo mundo usando o Assina UFSC, a gente consegue ter uma métrica. Então, nos últimos 30 dias, que é esse número maior aqui, foram feitas 1.203 assinaturas dentro do Assina UFSC. E são só, nos últimos 30 dias, 201 usuários usaram o Assina UFSC. Então, você percebe que quem está usando bastante. Está usando realmente para assinar os documentos digitais e colocar dentro da universidade. Ó, nas últimas 24 horas, por exemplo, eu peguei esse dado agora, antes de entrar aqui com vocês, foram 249 assinaturas nas últimas 24 horas, dentro do Assina UFSC. E aí, gente, a gente está falando da assinatura N documentos, né? N processos que vão ganhando integridade, confidencialidade, segurança, agilidade. Né? E 39, nas últimas 24 horas, eles fizeram o download ali daquele arquivo efetivamente, né? Porque às vezes você assina e manda para alguém assinar. Tem todo um trâmite que também dá para fazer. Então, esse é o Assina UFSC. Aqui é um gráfico de uso do Assina UFSC, né? do provedor escolhido. O azul é quem está usando ICP Edu. O amarelo é e o rosinha é quem está usando ICP Brasil. Acredito que o pessoal lá de fora nem consegue mais ver o que é o outro. Né? E aí, agora, só para fechar, então, falar um pouco da nossa experiência com o diploma digital. Há pouco tempo atrás, ali, mostrei para vocês que, em 2015, teve uma pesquisa de mestrado sobre o uso do diploma digital dentro da universidade, para implantação. Isso se concretizou, a gente começou a seguir desde a portaria 33 de 1978 até essas de 2018 e de 2019, que são emitidas pelo MEC, né, 330, a 1095 e a 554. Quem é do departamento escolar sabe que não é simples seguir todas essas portarias. E aí fazer isso digitalmente é um outro grande desafio. Bom, a gente seguiu essa portaria, foi feito um mapeamento de como era o trâmite. Não vou passar passo a passo aqui, que não temos tempo, mas esse aqui é o caminho que um diploma percorre, né? Um processo percorre até que o diploma seja emitido. Ele vai desde o formando, o centro de ensino, o departamento escolar, até a reitoria para assinatura. Muitas vezes ele volta por problemas de documentação, enfim. E faz um vem e vai. É um processo longo, é começado meses antes da formatura. Acredito que vocês todos sabem disso, até chegar no final e fica o nosso reitor, que possui uma hora homem caríssima, né, lá assinando manualmente uma série de diplomas. A ideia foi repensar esse processo, a gente repensou e transformou nisso aqui. Um processo que boa parte dele é automatizado, desde que ele seja nato digital. Então, o grande desafio foi digitalizar toda a pasta acadêmica do aluno, né, para começar o processo. Depois disso, a gente seguiu todo um trâmite baseado num novo método, que eu, trocando em miúdos,
é como a nossa nota fiscal eletrônica. Você sabe que a nota fiscal eletrônica, aquilo que a gente vê não é a nota fiscal, é a DANF, né? É só uma representação visual da nota. A nota mesmo é um XML. É aquilo que o contador usa, é aquilo que o sistema lê, é aquilo que o fisco usa. Então, basicamente é isso. O diploma digital funciona da mesma forma agora, né? O que a gente vê é um PDF, que é só um conforto visual. O que é realmente assinado, o que é o diploma, é um XML, um arquivozinho anexo. Tá? A ideia é que esse arquivo possa ser lido em grande volume pelo MEC e por outros sistemas, dando mais segurança, acabando com as fraudes e dando agilidade para os processos. Bom, a gente fez um pequeno comparativo analisando quanto tempo cada pessoa naquele processo azul que passou ali levava, quanto custa o salário dela e quanto custa aquela hora gasta. Foi feito um cálculo bem grotesco, bem grosso, assim. Nem entramos em grandes detalhes, foi feita uma coisa bem... só para a gente poder ter uma ideia. E a gente chegou num custo por diploma, incluindo o papel impresso, o papel utilizado e outras questões de sistema, em R$ 390. R$ 390 é o custo de um diploma físico para o UFSC hoje, aproximadamente. Por diploma. E a gente está falando em média de 7.500 diplomas por ano. Isso dá para nós um montante de R$ 2.926.979. Então, R$ 2.900.000. Isso é o custo para emitir os 7.500 diplomas por ano. Com o diploma digital, o que acontece é que são menos pessoas envolvidas. Tá? Aqui são 10 pessoas envolvidas no processo todo. Aqui a gente baixa para 6 pessoas envolvidas. E essas 6 pessoas levam bem menos tempo para fazer as tarefas. Considerando, inclusive, que as pessoas que têm um salário maior, elas levam mais tempo. Então, isso aumenta drasticamente. E a gente consegue baixar o custo por diploma para R$ 85. Então, de 390, baixa para 85 com o diploma digital. Falando de 7.500 diplomas, a gente está falando num custo de 638 mil, ao invés de 2.900.000. Isso dá uma economia de 2.288. Bem significativo, né? Isso nos permitiu, todo esse estudo, nos permitiu que, no dia 15 de março, a gente emitisse o primeiro diploma digital do Brasil, respeitando aquelas portarias do MEC, inclusive a 554, que tinha sido emitida 3 dias antes. Tá? A gente só conseguiu fazer isso porque a gente estava também muito envolvido com o MEC, ajudando, inclusive, na normativa técnica, mas o grande projeto piloto, que foi essa experiência que a gente viveu em março com a primeira turma de Direito, né, que a gente emitiu o diploma digital, é que a gente testou na mão. Nós fomos o sistema. A gente fez cada passo manualmente para depois sistematizar. Quando a gente fez isso, o MEC solicitou que a gente emitisse para eles um termo de execuibilidade para comprovar que era possível, sim. Né? Então, para eles terem a segurança de que, sim, é possível que as instituições emitam diploma digital. Então, com isso, a gente conseguiu fazer essa façanha, né, do primeiro diploma digital do Brasil. Porém, até hoje, a norma técnica não foi publicada pelo MEC. Então, a gente continua no aguardo da publicação de norma técnica para começar a emitir diploma digital para todos os cursos de graduação. Nesse tempo, a gente já tem um grupo de trabalho interdisciplinar, né, de muita gente dentro da universidade, de todos os departamentos envolvidos, não todos, mas muitos, trabalhando para sistematizar esse diploma digital. Mas a gente fica travado porque a gente não tem ainda normativa técnica. Né? E acredito que as outras universidades estão passando pela mesma situação, porque a gente tem um prazo, né, de 2 anos para cumprir a partir de março desse ano. Então, a gente está seguindo nesse caminho. Aqui só uma foto do dia da formatura para registro. Tecnicamente, como funciona, não vou perder tempo com vocês nisso aqui, mas fala um pouco do XML, que foi o exemplo que eu já dei. Um coletor de assinatura, como é que funciona, né? Cada departamento clica, assina. Só telas do sistema. Basicamente, o que o aluno vai ter naquela parte do PDF é um QR Code com uma URL única. Né? Então, ele tem um site único daquele diploma dele, onde ele pode passar para alguém, ou ele pode acessar, que é essa página aqui. E você vai ter 2 botões, baixar o XML ou baixar o PDF, que é o que a gente chama de RVDD, né? Representação Visual do Diploma Digital. E aqui embaixo tem vários dados do aluno que constam no diploma. E ele passa isso para quem ele quiser. Né? A universidade não publica essa URL.
outros dados. Esse aqui é o diploma. A gente pegou o mesmo layout do diploma impresso, lá do papel moeda, digitalizou ele e fez em cima dele. E aí sistematizou os campos. Basicamente, a diferença é que na parte da assinatura, não vem o desenho da assinatura, pode vir, a portaria 554, todas elas permitem que a gente desenhe ali a assinatura, porque o que está assinado mesmo é o XML, ali é só uma representação visual, mas a gente optou nesse primeiro modelo em colocar só um textinho dizendo: este documento está assinado digitalmente conforme a portaria 554 do MEC. Aí, se o pessoal vai ver o que está escrito na portaria, a portaria diz que o que é assinado é o XML, não a representação visual, tudo certo. Continua chamando de anverso, né, essa parte, e o verso que tem um QR Code, que a gente escondeu ali, metade dele para não ter como ler, né, que é de um aluno, e basicamente é isso. A gente tem hoje o site diplomas.ufsc.br, que traz um pouco do trabalho que esse grupo de trabalho está fazendo, e traz também um link para o verificador de diploma. Então, se alguma empresa, uma pessoa, enfim, receber esse diploma digital, ela tem condições de acessar um site, colocar ali o diploma e verificar. Uau, o diploma é válido. Vocês sabem como é que isso era feito antes? Alguém recebia um diploma da universidade, e a gente já viu vários diplomas falsificados da UFSC, e é ridículo, não tem nada a ver com o nosso diploma. E se a pessoa tiver curiosidade, ela tem que ligar para o departamento de administração escolar, falar os dados que tem atrás ali no registro, para o pessoal da administração escolar pegar os dados, ir lá no livro, ir lá no sistema, pesquisar e confirmar os dados e ver, é isso mesmo, é isso, está certo. Ou não, é falso. Pouco viável, demorado, ninguém fazia. Festa de falsificação. Acontecia muita falsificação. Acontece ainda, né? Mas a ideia é que agora isso acabe. A proposta é que a gente consiga chegar, inclusive... Esse é o validador aqui, quem quiser ver, né? Diplomas.ufsc.br. É a gente chegar, inclusive, numa proposta de integração de sistemas, onde o nosso sistema da universidade consiga integrar com o sistema do MEC ou com o sistema do LATS, do CNPq, por exemplo, que é um problema sério que eles têm hoje, como validar, né, os dados, e validar o diploma automaticamente. Bom, a nota técnica em si, que não foi publicada ainda. No mês passado, a gente publicou um trabalho, né, um paper, num evento lá em Berlim, na Alemanha, falando sobre esse trabalho, desse projeto que a gente fez dentro da universidade. E aí, uma terceira portaria agora, ela se faz necessária. Por quê? Porque a 1095, ela exige, por exemplo, que a gente publique no Diário Oficial, que a gente faça outros registros, né? Faça o registro do diploma, e a gente entende que, com o diploma digital, não vai fazer mais sentido ter que publicar no Diário Oficial. Não vai fazer sentido nem para nós mais, assim, não tem mais cabimento nem fazer o registro. Fará sentido só a emissão do diploma. Porque, a partir do momento que você pega todos os dados do aluno e envia para o MEC, ele já sabe, ele tem acesso a toda a fonte na origem. Eu não preciso passar por um Diário Oficial, gerar custo, burocracia, não faz mais sentido para nós. Então, o que a gente convida as outras instituições a fazer é, primeiro, forçar, fazer contato com o MEC, solicitando. Olha, a normativa técnica, precisamos da normativa técnica, para que o diploma digital entre no ar. Porque depois que entrar, provavelmente a gente não vai mais precisar nem publicar no Diário Oficial e nem registrar. Tá? Essa é uma proposta que a gente tem, é uma ideia, uma visão que a gente tem de futuro desse projeto. Bom, se a gente tirar daquela nosso cálculo os custos com publicação no Diário Oficial e as pessoas envolvidas e o tempo envolvido no registro de diploma, a gente consegue baixar o custo do diploma para R$ 61. E isso passa para 461 mil por ano, para 7.500 diplomas. Uma economia de 2.451.000. É isso. Quem tiver interesse, tem aqui o QR Code da apresentação para fazer download. Agradeço a atenção de vocês. Desculpa falar rapidinho. Valeu. Passamos imediatamente para a Monique Regina Baerstorff Duarte, que falará sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSC. Boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui, dividindo com vocês um trabalho desenvolvido lá
por nós na Secretaria de Planejamento e Orçamento da universidade, que foi o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFSC, né? O meu nome é Monique, eu sou coordenadora de planejamento da UFSC, e eu vim aqui, então, explicar para vocês que, quando a gente começou esse processo do PDI da universidade no ano passado, a nossa primeira grande pergunta foi se a gente ia continuar nos moldes que a gente vinha trabalhando o PDI nas versões anteriores, ou se a gente ia alterar totalmente a metodologia utilizada. E, como a gente gosta de bastante trabalho, né, nós resolvemos mudar. E para mudar a forma como a gente estava trabalhando, nós fomos atrás do planejamento, de como era feito o planejamento nas melhores universidades do mundo. Então, nós fizemos uma pesquisa na Europa, na América do Norte, na América Latina, nas do Brasil, e assim a gente desenvolveu a nossa metodologia. Essa metodologia que a gente queria trabalhar aqui, nós queríamos que ela fosse facilmente operacionalizável, que ela atingisse a todas as unidades da universidade, que não fosse só um instrumento de gestão, mas sim um instrumento que ele tivesse no dia a dia, tanto dos gestores quanto das pessoas que trabalham lá na ponta, no centro de ensino, e que ele tivesse essa capilaridade. Então, vou apresentar aqui um pouquinho para vocês. O PDI, então, o Plano de Desenvolvimento Institucional, é o que trabalha com a questão da missão da universidade, as metas e objetivos. Na universidade, a gente trabalha ele numa vigência de 5 anos. Algumas universidades optaram aí a trabalhar com uma vigência um pouquinho maior, mas a gente sempre trabalhou e continuamos com um plano com uma vigência de 5 anos, né? Nós estamos na nossa 4ª versão do PDI. A primeira foi lá em 2004, e agora, até o final desse ano, a gente tem ainda vigente a de 2019, e estamos aí trabalhando para a próxima, que é de 2020 a 2024. Então, para explicar um pouquinho como é que a gente começou esse trabalho, e talvez aqui seja um dos pontos principais e mais importantes desse novo método que nós escolhemos para trabalhar, nós iniciamos, então, fazendo uma seleção de documentos norteadores. Depois que a gente selecionou esses documentos, nós fomos, então, e elaboramos uma proposta de trabalho e fomos apresentar para a reitoria. Fizemos uns pequenos ajustes, designamos uma comissão do PDI, na qual a gente apresentou esse plano de trabalho, que foi aprovado junto com cronogramas de atividades. Mas essa seleção de documentos norteadores é o que fez a diferença no nosso método. Inicialmente, a gente foi na legislação, que até 2017 a gente tinha uma legislação e ela foi alterada. E essa nova legislação, o Decreto 9.235, ele trouxe novos elementos para o PDI, que eram obrigatórios. Nessa nova estrutura, a gente destacou, que está destacado os itens que tiveram algum tipo de alteração. Então, no projeto pedagógico da instituição, a gente teve algum tipo de alteração, no cronograma, na organização didático-pedagógica, no perfil do corpo docente, organização administrativa, projeto de acervo acadêmico e meio digital e ofertas de curso à distância, foram todos itens que a gente percebeu que tinha algum tipo de alteração. E fomos analisar eles e ver até que ponto que a gente poderia atendê-los. Na sequência, a gente foi, então, ver como é que as maiores universidades do mundo estavam trabalhando seus documentos de planejamento. E, para isso, a gente recorreu a um ranking, que é o D, é um ranking super consolidado internacionalmente, e ali a gente elegeu as melhores universidades do Brasil, da América Latina, da América do Norte e da Europa. No Brasil, então, nós fomos ver a nossa posição no ranking, e, na época, nós estávamos em 7º lugar no Brasil. Então, nós elegemos que iríamos analisar todos os documentos de planejamento das universidades que estavam à nossa frente. Então, estudamos o documento da Unicamp, da USP, Unifesp, UFMG, da URGS, Unesp e UFRJ. E também analisamos o de Santa Maria, porque tinham umas particularidades, embora não tivesse à nossa frente, ele tinha particularidades que valiam a pena a gente estudar. Na América Latina, a gente foi para a PUC do Chile, para o Instituto de Monterrey, para a Universidade do Chile,
e para a de Guadalajara e a Autônoma do México, que também não estavam em primeiro lugar, mas elas também tinham particularidades. Então, nós pegamos as 3 melhores da América Latina, pegamos as 3 melhores da América do Norte, que foi a Harvard, a Columbia e o MIT, e, na Europa, nós fomos para Oxford, Cambridge, Sorbonne, e também incluímos a Universidade de Lisboa, porque eles também tinham um estudo de planejamento bastante diferente, que abordava todas as universidades da Europa. E foi com base nisso tudo aqui que a gente analisou, é que a gente conseguiu montar como que a gente queria trabalhar o documento de planejamento da universidade para os próximos 5 anos. Considerando as universidades brasileiras, então, a gente pegou as universidades públicas e analisamos o quê nesses documentos deles? A vigência do planejamento, a missão e a visão, valores e princípios, a estrutura do documento, as políticas que eram abordadas, as dimensões, os eixos e as áreas transversais, objetivos e metas, o foco e o destaque de cada uma das universidades, as estratégias, os indicadores de desempenho e também se elas atendiam ou não aqueles novos elementos do novo decreto que, então, estava em vigência. E esse aqui foi um resumo, né, claro, do resultado que a gente chegou e que estamos trazendo aqui para vocês. A gente percebeu que a vigência do plano de cada uma das universidades ele difere. A maioria trabalha com 5 anos, mas a gente tem universidades aqui com 1 ano e universidades com planejamento de 10 anos. E a gente percebeu que eles, além daqueles elementos que a legislação traz como obrigatórias, algumas universidades eles abordavam temáticas novas e que eram desenvolvidas nas universidades. Então, a gente estudou cada uma das temáticas que, então, eram abordadas. Então, a gente apareceu ali gestão por processos, a gestão de riscos, a saúde e segurança no trabalho, diagnóstico institucionais, a relação de fundação de apoio e uma série de outras que não foram tão representativas. E a gente também estudou a questão aqui das áreas transversais que cada uma dessas universidades, então, abordava. Com relação às áreas transversais que as universidades estavam trabalhando, além do ensino, da pesquisa e da extensão, a gente percebeu que a maioria das universidades estava dando foco para a internacionalização e para a inovação. Na sequência, a gente teve a tecnologia, a cultura, a sustentabilidade, as ações afirmativas e assistência social, inclusão social. Na sequência, o empreendedorismo e a interdisciplinaridade, saúde, esporte, qualidade de vida e uma minoria que ainda trabalhava a questão da arte e da transdisciplinaridade. Quando a gente foi para as universidades estrangeiras, a gente avaliou os mesmos elementos, com a exceção, é claro, dos atendimentos do decreto, que elas, então, não estavam vinculadas. Cada universidade atende a uma legislação do seu país, mas a gente não foi nesse ponto. Então, foram os mesmos elementos analisados. E a gente chegou no mesmo gráfico aqui do foco dessas universidades, né? E percebemos que o maior foco dessas universidades de fora, ele está na questão da inovação, da internacionalização e da tecnologia. O grande foco, todo o documento de planejamento que tem das universidades que estão melhor posicionadas no mundo, eles colocam grandes investimentos em inovação, em tecnologia, empreendedorismo e internacionalização. Então, é o carro-chefe de todas as universidades. Mas é claro que existem uma série de outros fatores e áreas que aparecem, como a sustentabilidade, o compromisso com a sociedade, a atração de estudantes e pessoas, porque a forma de ingresso, tanto para professor ou servidor técnico-administrativo, ou até mesmo os alunos, são diferentes dos nossos processos, né? Então, eles trabalham com esse sistema de atração de estudantes e professores. Questão de liderança, esporte, empreendedorismo. Enfim, a gente percebe que os itens que são trabalhados fora, eles acabam se parecendo muito com os itens que com as áreas que a gente trabalha aqui nas nossas maiores universidades do Brasil. Aqui a gente tem um aspecto só curioso, que aparece aqui a questão do retorno aos investidores. E as únicas universidades que a gente percebe que eles têm um foco e eles têm ações específicas para retorno de investidores são as universidades norte-americanas. Então, as 3 universidades que a gente pesquisou, que foi a Harvard, a Columbia e o MIT, eles têm
ações específicas para trazer e demonstrar para os investidores aquilo que a universidade está fazendo. E, embora ela pareça pequena aqui, sem muita representatividade, ela faz parte de 100% das universidades norte-americanas. Bom, essas universidades ainda, como elas não estão vinculadas a esse mesmo decreto que a gente trabalha, que a gente está sujeito, então, eles trabalham cada um documento de planejamento de uma forma diferente. E a gente percebe que eles trabalham de forma muito macro, dando diretrizes gerais. Então, nem todas as universidades apresentam objetivos institucionais nos seus planejamentos. 83% das universidades pesquisadas, elas têm objetivos institucionais explicitamente claro no seu documento. Dessas universidades, 58% só apresentam metas. E indicadores de desempenho são só 17% das universidades. Bom, mas a nossa pesquisa ela não parou por aí. A gente, então, pesquisou como é que as coisas aconteciam nas melhores universidades do Brasil, nas melhores da América do Norte, da América Latina e da Europa, mas a gente também tinha que ver o que acontecia dentro da universidade. Então, a gente foi fazer um diagnóstico institucional ali da UFSC. E esse diagnóstico ele combinou duas metodologias diferentes, que foi a análise SWOT e uma análise comparada. Então, na análise SWOT, nós fomos, então, analisar o ambiente interno e externo, né, com as forças e fraquezas, e as oportunidades e as ameaças de cada uma das pró-reitorias que a gente trabalha e secretarias. E, quando a gente foi fazer a análise comparada, nós, então, fizemos a eleição das melhores universidades do Brasil, mas agora é só das federais, para ter o mesmo tipo de contexto que a gente tem ali na UFSC, né? E, para isso, a gente usou o mesmo ranking, que é o D, e o ranking, que é S. Então, nós pegamos todo mundo que estava à frente da UFSC no D e no QS naquele momento e analisamos, então, o documento e comparamos o resultado e o desempenho de cada uma dessas universidades com relação à nossa. Então, a gente viu a quantidade de alunos matriculados, de concluintes, a internacionalização, o acervo de biblioteca. A gente viu todos os dados e fizemos uma análise geral comparada dessas universidades para ver no que a gente poderia melhorar. Bom, essa seleção desse documento, a gente fez, então, a pesquisa pelas universidades e esse diagnóstico e levantamos a legislação. E, agora que a gente estava com aquele documento todo munido de toda essa informação, o nosso grande desafio era o que a gente ia fazer agora com essas informações e que método que a gente ia trabalhar. Então, depois de muita análise, nós chegamos a um mapa conceitual, que a gente chama aqui, né? Então, nós resolvemos, então, que a gente ia continuar trabalhando a universidade nas suas 3 áreas fins, que é o ensino, pesquisa e extensão, como pilares principais da universidade, mas que a universidade tinha que trabalhar os temas transversais. E, para isso, a gente elegeu a sustentabilidade ambiental, inclusão social e diversidade, tecnologia, inovação e empreendedorismo, interdisciplinaridade, esporte, saúde e lazer, cultura e artes e a internacionalização. E essas áreas elas teriam que ser transversais a todas as áreas fins da universidade. Então, a gente teria que montar o planejamento de uma forma que qualquer uma dessas áreas tivesse interação no ensino, na pesquisa e na extensão. Então, para que tudo isso acontecesse, que a gente pudesse dar suporte, nós precisamos, então, eleger um quarto pilar, que ainda que não fosse atividade fim da universidade, ele era necessário para que a gente pudesse montar essa matriz. E foi, então, que surgiu o quarto pilar, que é o da gestão. Para que tudo isso funcione, a gente teria que ter, então, uma série de recursos de governança. E a gente elegeu, então, os recursos de governança necessários, que seriam pessoas, planejamento, monitoramento e avaliação, estrutura, tecnologia da informação, comunicação e orçamento. Então, todos esses recursos de governança, eles dariam suporte para as áreas fins da universidade, que, com as áreas transversais, por meio dos valores institucionais, dariam, então, a gente alcançaria a nossa missão e a visão institucional. Bom, e com esse plano todo de trabalho aqui elaborado, então, a gente foi lá para a reitoria e pedimos para eles, então, que nos dessem, né, apresentamos, eles deram um ok, e foi, então, que a gente começou o trabalho
montando, então, constituindo uma comissão para esse PDI. A gente constituiu essa comissão, era uma comissão só, e dentro dessa comissão a gente elegeu 2 grandes grupos, que seria, então, um grupo executivo gestor e um grupo executivo técnico. No grupo executivo gestor, então, a gente tinha a presença da vice-reitora, do diretor-geral do gabinete, da comissão própria de avaliação da universidade, do secretário de Planejamento e Orçamento, que é o professor Vladimir, que estava, então, como presidente da comissão, da coordenadora de planejamento, que, no caso, sou eu, e mais 3 servidores técnicos administrativos ali da CEPLAN. E, para o grupo executivo técnico, que faria os trabalhos temáticos, a gente pegou um representante de todas as pró-reitorias e secretarias da universidade, pegamos 3 diretores de centros de ensino do campus sede e dos campos fora de sede, pegamos representantes discentes da graduação e da pós-graduação, representante dos servidores técnicos administrativos em educação, e pegamos representantes de todas as comissões permanentes que tem na UFSC, que, se não tivessem já representados de alguma outra forma, estariam aqui. Então, a gente tem da Comissão de Sustentabilidade e da Comissão de Ética. E, como a gente tem o Hospital Universitário, a gente também trouxe o pessoal do Hospital Universitário para trabalhar o planejamento conosco. Todos os membros tinham um membro titular e tinham um suplente para cada um deles. Bom, nós, então, fizemos essa comissão. Então, esse trabalho começou no ano passado. A comissão foi montada em dezembro do ano passado, e, de dezembro do ano passado até esse mês agora de outubro, nós fizemos 5 reuniões da comissão, em que a gente discutiu, então, toda a estrutura do PDI, todos os documentos e todos os objetivos. Essa comissão, então, definiu que a gente ia trabalhar o documento do PDI dessa forma. A gente ia trabalhar ele em 8 capítulos e mais um anexo. Então, tem o perfil institucional, mas a gente trouxe uma novidade para o nosso documento aqui, que é o capítulo 2, que a gente fala sobre o PDI. Quando a gente fez aquela pesquisa nas universidades, a gente teve muita dificuldade de encontrar como é que as universidades trabalhavam seus planejamentos, porque as pessoas, as universidades, elas não publicam a forma e a metodologia com que elas trabalham. E é tão importante para quando a gente precisa fazer esse tipo de documento e trocar a ideia e compartilhar as boas práticas da instituição. Então, a gente resolveu, então, que no nosso nós trabalharíamos sobre o PDI e explicaríamos todo o processo de elaboração até a publicação daquele documento. E incluímos esse capítulo que é da metodologia. Na sequência, a gente vem com um projeto pedagógico institucional, a organização administrativa, organização didático-pedagógica, a comunidade universitária, em que a gente trabalha todos os segmentos da comunidade, a relação com a sociedade, e aqui a gente trabalha todo tipo de relação que a gente tem com a universidade, desde representação em algum tipo de conselho, os serviços oferecidos por cada um dos nossos centros de ensino, todos os projetos e a relação que acontece da universidade com as fundações de apoio. E, por fim, a gente tem o capítulo da gestão, que aborda toda a gestão daqueles elementos de governança que eu mencionei. Essa estrutura ela não é pautada pela lei, e a gente trouxe aqui muito mais elementos do que o decreto previa, porque, justamente, a gente queria fazer um documento diferente. Para trabalhar tudo isso, a gente ainda conseguiu colocar num anexo uma relação de indicadores de desempenho e de iniciativas estratégicas. Bom, o nosso próximo passo, então, era definir quais seriam os objetivos estratégicos que a universidade ia trabalhar. E, para isso, a gente fez uma trilha, né? Então, a gente começou esse processo lá na pesquisa das universidades, que, então, a gente fez a definição das áreas transversais e dos recursos de governança, fizemos o diagnóstico institucional, formulamos, então, com base nisso, uma proposta de objetivos. Para cada um desses objetivos, a gente sugeriu uma série de indicadores de desempenho, propusemos algumas iniciativas estratégicas, apresentamos para a comissão. Essa comissão, então, levou para suas unidades, cada um membro da comissão levou para suas unidades, discutiu dentro das suas unidades, e eles, então, fizeram novas sugestões no documento. Nós recebemos esses documentos com as sugestões,
analisamos o documento, avaliamos, finalizamos o documento até que ele entrasse em consulta pública. Bom, a gente fez a proposição dos objetivos e a proposição dos indicadores de desempenho. Então, a gente começou esse documento fazendo uma proposição, mas a gente queria a participação de todos eles. Então, para isso, nós fizemos 22 reuniões temáticas com 36 unidades, 26 administrativas e 10 centros de ensino. Então, quando a gente chegou lá, em cada uma dessas unidades, a gente fazia uma reunião, eles mostravam o que eles queriam, o que eles sentiam necessidade, o que era importante para eles estar no documento de planejamento. Então, dali surgiram 2.126 sugestões. Então, a gente começou com um processo top-down, mas depois a gente fez um bottom-up e concluímos um ciclo inteiro do planejamento. Dessas 2.126 sugestões, nós avaliamos uma a uma, e nós aprovamos 1.710 sugestões provenientes dessas unidades, 14 foram aprovadas parcialmente, 160 foram realocadas e somente 242 não foram aprovadas. Isso mostrava que as unidades estavam alinhadas com o mesmo pensamento que a gente estava tendo e proposta para o documento de planejamento. Bom, como resultado de tudo isso, a gente, então, chegou num documento de planejamento construído colaborativamente aí com as unidades, e a gente hoje está com 55 objetivos institucionais. Desses 55 objetivos institucionais, nós desdobramos eles em 730 iniciativas estratégicas e criamos, para todos os objetivos institucionais, nós temos ao menos um indicador de desempenho. Então, a gente chegou num total de 318 indicadores de desempenho para 55 objetivos institucionais. E esse aqui é o nosso mapa estratégico, então. Foi bem difícil a gente montar esse mapa, porque a gente estava com uma ideia diferente, e a grande maioria das universidades utiliza o Balance Scorecard. E a gente não queria, nós queríamos trabalhar de acordo com aquele mapa conceitual. Então, aqui a gente fez, né? Continua. O eixo do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão, e as áreas transversais. Então, aqui são as áreas transversais, os recursos de governança e os eixos do nosso mapa. Então, a gente tem objetivos que são só objetivos de ensino, só objetivos de pesquisa, só de extensão e só de gestão. Mas, para cada área transversal daquele, a gente tem um objetivo de cultura e arte para o ensino, a gente tem objetivo de cultura e arte para a pesquisa, para a extensão e para a gestão. E assim acontece com todas as outras áreas transversais. A gente consegue visualizar todas aquelas áreas transversais que eu elenquei, que são 7, em todos os 3 eixos principais da universidade e mais a gestão. E, para isso, a gente fez também objetivos institucionais aqui de governança que dariam suporte. Bom, mas agora com aquele mapa e com os objetivos, como é que a gente vai executar tudo isso? Como é que vai fazer funcionar? Então, a gente tem os objetivos institucionais, e para que a gente possa medir o alcance desses objetivos, nós elegemos, então, os indicadores de desempenho. Para colocar as metas dos indicadores de desempenho, metas anuais, a gente precisou, então, fazer um diagnóstico da situação atual. Então, a gente precisou ver qual era o quantitativo daquele indicador de desempenho hoje para poder projetar para o futuro. Então, a gente teve que fazer o diagnóstico, definimos, então, as metas anuais, e para que essas metas desses indicadores de desempenho sejam alcançadas, a gente tem as iniciativas estratégicas, que contribuem para o alcance dos objetivos. Então, esse é o nosso ciclo. Então, o objetivo institucional ele tem essas duas frentes, que eles têm os indicadores de desempenho e as iniciativas estratégicas. Os indicadores a gente usa para medir o alcance do objetivo e a iniciativa estratégica para executar. Como é que a gente vai trabalhar essas iniciativas estratégicas? No nosso PDI, a gente tem, naquela parte de anexo que eu falei lá no início, ele vai apresentar todas as iniciativas estratégicas por cada um daqueles 55 objetivos. E, para cada iniciativa estratégica não ficar solta, a gente colocou todos os setores responsáveis, todos os setores envolvidos naquela iniciativa estratégica e quem seria o setor responsável por executar aquela iniciativa.
E, num plano anual, que vai ser o desdobramento de cada um desses anos de vigência do PDI, a gente vai trabalhar, além dos setores envolvidos e dos responsáveis em cada uma das iniciativas estratégicas, nós vamos colocar indicador de desempenho, uma meta e um prazo para a execução de cada uma dessas iniciativas. E, ao final do ano, a gente faz a avaliação do alcance de cada uma delas. Bom, e os indicadores de desempenho? A gente vai colocar eles também no PDI, mas a gente vai criar no nosso próprio site, que é o pdi.ufsc.br, como se fosse um painel de bordo, e a gente vai ter ali o ensino, a pesquisa, extensão, gestão e governança. A gente clica ali e ele vai remeter numa tela direto que vai apresentar publicamente o alcance e as metas de cada um daqueles 318 indicadores de desempenho. Bom, mas, para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente começou esse trabalho lá atrás, né? Então, esse nosso cronograma de execução desse plano, ele envolveu essas 3 etapas, que foi a preparação, a execução e a finalização. Na preparação, a gente começou em setembro do ano passado, pensando nesse documento, em como que a gente trabalharia ele. E fizemos, então, percorremos até dezembro fazendo a pesquisa e fazendo as propostas, até que, em dezembro, a gente teve, então, a designação da comissão. Quando a comissão foi designada, os trabalhos começaram. A gente, então, está ainda na segunda fase, que é da execução. Nós passamos por toda aquela trilha que eu expliquei anteriormente, e, atualmente, a gente está nessa fase aqui, em que o nosso documento está em consulta pública. A gente tem a previsão de... A nossa consulta pública vai agora até novembro, a gente finaliza o documento e vamos, então, para a terceira fase, que é a finalização do PDI. E, nessa finalização, a gente faz o encaminhamento do documento para o gabinete, que passa, então, o documento para o Conselho Universitário discutir, deliberar e votar, para que a gente tenha a expectativa ali que, até o final de dezembro, o nosso documento já esteja aprovado e, no dia 1º de janeiro, ele já esteja em vigor, né? O nosso documento, então, ele está atualmente na fase de consulta pública, e, para fazer essa consulta pública, a gente elegeu ali a data de 9 de outubro até dia 2 de novembro, e a gente escolheu como ferramenta para consulta pública o site, que é o participa.br, que é um site do governo federal, feito exclusivamente para que a gente possa colocar qualquer tipo de documento em consulta pública. Então, a gente está usando, ele é super fácil acesso, ele é muito interativo, e a gente optou por trabalhar ali e está dando certo até então. Bom, e o que a gente teve desse documento aqui até então, né? Antes de eu passar aqui para a proposição da comissão, eu quero colocar também que essa nossa pesquisa ela teve tanto retorno e tanta gente que estava impressionado e estava gostando do documento e estavam querendo saber como é que a gente fez tudo isso, que, então, a gente parou um pouquinho e escrevemos um artigo, publicamos já um artigo sobre essa forma de trabalho que a gente está fazendo aqui, que vamos apresentar agora também em novembro o artigo dessa metodologia, né? E nosso trabalho não para por ali, né? Assim que o documento estiver aprovado, então, as nossas proposições para o ano que vem, quais são? A gente vai montar uma comissão permanente do PDI, que vai fazer a análise do documento inteiro e fazendo os ajustes quando necessários. E também nós vamos montar um observatório dos indicadores de desempenho. Nós vamos ter 318 indicadores de desempenho com metas anuais. E a gente quer fazer, então, um observatório desses indicadores para que a gente possa medir todas aquelas áreas transversais e os eixos que a gente tem do ensino, pesquisa e extensão, a gestão e mais todos os recursos de governança, para que ele seja publicado e atualizado publicamente no nosso site. E, para isso, a gente, então, vai fazer essa questão vamos desenvolver o observatório dos indicadores. Então, embora o documento ainda não esteja finalizado, a gente já está aí com programação para o próximo ano para continuar trabalhando e aperfeiçoando a ferramenta. Agradeço aqui a atenção de todos e nos colocamos à disposição, não é, Fernando? Para qualquer dúvida. Obrigada. Teremos agora, então, as perguntas ao Fernando e à Monique, por favor.
Minha pergunta é para o Fernando. Fernando, eu acho que eu perdi o inicinho da sua apresentação, então você pode ter falado o que eu vou te perguntar. Mas, primeiro, com relação à questão da assinatura digital, a pergunta, a UFSC usa o SEI e como que esse sistema se relaciona aí com o SEI e com os processos. E a outra é com relação aos diplomas, é que se a UFSC ela é responsável também pelo registro de diplomas das instituições privadas do Estado, e se tem alguma questão dessa assinatura de diploma digital que está vinculada com essa responsabilidade que algumas universidades têm de registro de diplomas das privadas. Raquel, né? Está na vez. Quem mais? Está escrito. Além de Raquel, mais alguém? Pedro? Mais alguém? Ok. A gente fez o primeiro bloco, então. Raquel, da UFPA. Primeiro, eu queria parabenizar pelo trabalho dos 2 palestrantes. Especificamente, as minhas considerações são para a Monique. Eu sou, hoje, a coordenadora de Planejamento e Avaliação do Forplat, da comissão, né? Fiquei muito feliz com o tema aqui trazido, né? Eu acho que é um tema muito relevante, porque realmente há uma dificuldade na questão da elaboração do PDI, é importante que a gente compartilhe essas informações. E eu achei assim muito positivo em que vocês construíram o próprio caminho, porque eu acho que uma universidade realmente tem muita diferença de uma para outra, né? Então, você citou, olha, muitas usam o BSC, mas nós queremos encontrar o nosso caminho. Eu acho que isso é muito positivo, porque nada é uma receita de bolo para todos, né? E também achei muito positivo vocês irem partir para as unidades. É importante, realmente, fizeram várias reuniões com as unidades. Eu vejo uma dificuldade, né? Eu sou da UFPA e lá nós temos 20 objetivos e, no passado, nós tínhamos 33 indicadores a nível estratégico, né? Eu não estou falando do tático nem operacional. E aí é essa questão da consideração, né? A dificuldade, nós conseguimos monitorar, no USC nós temos a reunião de avaliação da estratégia, e nós conseguimos coletar informações de 30 indicadores. 3 indicadores, nós terminamos o ciclo de 5 anos e não conseguimos. Então, assim, vai ser um grande desafio, porque eu vejo, né, que você tem o nível estratégico, você tem o nível tático e operacional. E aí, com certeza, dentro desses 318 indicadores, não vão ser monitorados só a nível estratégico. Então, é isso que eu queria te perguntar. Como é que vocês pretendem fazer o monitoramento desses indicadores para o nível tático e operacional? Pedro, e depois o Tiago, fechamos o primeiro bloco. Bom, queria dar os parabéns ao processo do PDI de vocês. Eu sou da Unifesp, sou pró-reitor de planejamento. Estamos agora iniciando o nosso próximo ciclo do PDI. Nós também procuramos um método alternativo, nós usamos uma metodologia de cenários de futuro, que chama Foresight. Tentamos fugir do SWOT, das formas de planejamento mais convencional, para entender a natureza da universidade como uma organização especial, produtora de conhecimento, diferente de outras organizações institucionais que são mais de linha de montagem de produtos e processos. Quer dizer, a universidade tem que permanentemente se repensar e construir conhecimento a partir dos seus próprios processos. E aqui eu acho que é um exemplo, né, de como vocês conseguiram tanto fazer uma pesquisa, quanto o processo participativo amplo. E a minha pergunta é parecida com a da Raquel, quer dizer, é o nível de operacionalidade que vocês vão querer ter desse documento ao final, né? Porque com 2.000 e tantas propostas, com 380 indicadores, né, me parece que isso talvez possa engessar demais a universidade, né, num documento muito detalhado e muito cheio de responsabilidades de monitoramento permanente, né? A gente está na Unifesp tentando fazer um documento mais sintético, mais baseado em ideias-força, em grandes indicadores, grandes metas, porque a nossa experiência é que desse preenchimento permanente de indicadores, ninguém depois aguenta manter, e muitos deles a gente acaba tendo dificuldade
de que eles sejam, de fato, capazes de refletir as ações da universidade. Nem todos são bem concebidos, nem todos são fáceis de preencher, nem todos têm transparência, e alguns acabam até servindo de denúncia da fragilidade da universidade em algumas áreas, né? Então, eu queria entender um pouco melhor essa questão do dimensionamento do produto final que vocês querem chegar, né? E também vocês montaram um site próprio, né? Então, também não usaram o Fórum PDI. Acho que houve uma desistência geral do Fórum PDI. Eu queria também entender como é que foi a relação de vocês com o Fórum PDI. Boa tarde a todos. Oi? Pode ser agora? Pronto. Na realidade, eu tenho, são duas perguntas. Uma para o Fernando. Na realidade, essa redução de custo, Fernando, foi significativa. Mais de 2 milhões de redução de custos. Eu sei que você comparou ali um custo, a parte de pessoal, né, que, na realidade, estaria dentro de uma despesa que não está aplicada diretamente àquele insumo, àquele produto, né, mas que, na contabilidade, a gente poderia realmente considerar como um custo, já que aquele serviço poderia ser realocado para outra atividade. Mas vocês chegaram a entrar em contato com TCU e CGU para validar essa questão do desfazimento de documentos? Se tiver alguma resposta com relação a isso? Porque realmente seria ótimo se a gente não precisasse mais guardar esses documentos, mas se já tem alguma sinalização da CGU e TCU, principalmente TCU, que vai julgar as contas, né, com relação a isso. E o outro é para a Monique. No planejamento, nós lá temos um planejamento que a gente chama um planejamento estratégico de 15 anos. Mas, como é obrigatório o planejamento de 5 anos, nós temos 3, nesse intervalo, que o nosso planejamento é de 15 anos, nós temos 3 PDIs. Então, cada PDI, obrigatoriamente, tem que ser 5 anos, por lei. Então, eu vi ali algumas instituições com 1 ano, mas eu acho que essas instituições são estaduais, né? Estaduais não têm essa mesma obrigatoriedade dos 5 anos. Quando vocês traçam um planejamento, vocês levam em consideração o mapeamento de risco ou levaram em consideração o mapeamento de risco para tentar, no planejamento, mitigar algum risco que pudesse fazer com que a universidade não atingisse seus objetivos, ou vocês não levaram isso em consideração quando montaram? Primeiro, porque ficou muito bom esse processo. Então, e agradecer por vocês exporem a metodologia, né? Que é essa a grande dificuldade a gente ver quando a gente vai tentar analisar o PDI de outras instituições, a gente vê que a metodologia é muito pouco mostrada, mostra muito o resultado, o final do trabalho, mas o como chegou no trabalho, que aí foi o diferencial do trabalho de vocês. Tá bom? Então, obrigado. Já passa a palavra, né, para vocês responderem as perguntas. Bom, então, Maurício, né? Bom, Maurício, sobre o SEI, hoje a UFSC ela não está usando o SEI, tá? Ela tinha adquirido um sistema solar, que era o nome do sistema que a gente utiliza lá. Ele atende não só processo administrativo, ele atende outros processos também, de patrimônio, de ordem de serviço, entre outros que eu não me recordo agora, porque eu não trabalho diretamente. Mas a gente não aderiu ao SEI ainda. Porém, a gente tem um grupo gestor de processo eletrônico, no qual eu também faço parte, o pessoal da CETIC, que é quem realmente faz, eu sou da Coordenadoria de Certificação Digital, né? Então, o pessoal da CETIC realmente está ali na implantação técnica mesmo, né? Eles estão hoje numa fase de adesão ao PEM. Então, o primeiro passo nosso lá, pelo menos, vai ser conectar o nosso sistema ao PEM, que é aquele barramento, né? Para poder tramitar os processos entre o SEI e o nosso sistema. Essa é a fase que está hoje. Mas, sim, há um estudo sobre a adesão ao SEI, os impactos e as mudanças, e etc., né? Mas hoje nós não utilizamos o SEI. E até, inclusive, a parte do certificado digital, ela está muito mais madura para nós, aí falando agora da minha praia, né? Ao que me cabe, ela está muito mais madura hoje no nosso sistema, pelo tempo, claro, e integração que a gente dedicou em cima dele, do que no SEI. Né? A gente já teve algum contato com o SEI no passado, ele não assinava digitalmente, só eletronicamente. E aí, para nós, na nossa avaliação bem técnica, como eu expus para vocês hoje, é uma questão de segurança que a gente pode ter o digital, a gente optou por ter o digital. Não que o eletrônico seja errado,
mas é só uma opção que a gente teve de pegar mais segurança no processo. Porém, hoje a gente sabe que o SEI já está fazendo certificação digital, já está fazendo assinatura digital. A gente teve acesso a alguns módulos nessa fase de teste que a gente está com o PEN, e a gente não viu assim com muitos bons olhos na questão de usabilidade. A gente ainda achou muito complexo para um usuário final usar a certificação digital no SEI. Tem que ter um pré-cadastro em algum outro lugar, que a gente não... vai um pouco contra o caminho que a gente tem trabalhado. Mas, provavelmente, em algum momento, acredito que a gente vai, sim, aderir ao SEI. Hoje, ainda não. Tá? Com relação ao registro do diploma, hoje a universidade, esse trabalho de registro é cobrado, né? Várias universidades que fazem emissão e registro cobram o registro. A Universidade Federal também está cobrando o registro. Ela tinha um volume muito grande de registros, sim, de privadas e outras faculdades próximas também da universidade ali do estado, né, que vinham fazer esse registro conosco, mas esse número tem diminuído, porque eu acho que a oferta no mercado como um todo também mudou. Esses valores mudaram, eu acho que tem uma outra universidade que está fazendo bem barato agora. Uma questão de mercado mesmo, não é nada estratégico para nós, é como a gente tem ali a determinação de registrar, então sim, a gente registra para nós e para outros, né, outras instituições. No processo de diploma digital, isso é um pouco diferente, tá? É um trâmite que a ideia é a gente fazer uma API, não sei se para o público aqui API é algo, um vocabulário comum, mas seria um sistema de integração, né? Algo já, uma documentação para fazer uma integração, onde a faculdade poderia ligar o sistema dela diretamente ao sistema de registro da universidade. Num primeiro momento, seria essa a melhor solução, que ia gerar uma agilidade absurda para todos os lados, né? Tanto para a gente que tem que ficar registrando de todo mundo, quanto para quem precisa registrar, que espera muito tempo para, às vezes, né, para ter o diploma mesmo registrado. E, enfim, aí a outra parte, que seria o que a gente realmente almeja, é não ter mais sentido fazer o registro, que foi o final da discussão, né, da palestra hoje aqui. Basicamente é isso, não sei se respondi as tuas perguntas. Aproveito já para terminar a minha, só tem mais uma, né? Que é a questão do custo aqui, já vou liberar para o foco aqui, que a Monique vai tratar. A questão de redução de custo, né? Do CGU, sim, a ideia da redução de custo a gente analisou, como você falou, né? A questão também do pessoal, porque a gente entende exatamente isso, que esse pessoal poderia ser melhor utilizado em outras áreas e a gente teria, sim, também um ganho indireto, né? De trabalho mesmo, de custo. E a questão do CGU, a gente não fez nenhuma consulta ao CGU, tá, com relação a essa parte da destruição documental, até porque essa lei é uma lei bem nova, né, ela recentemente foi aprovada, a lei da liberdade econômica, e é essa lei que trata da destruição. Porém, é um tema que está sendo muito discutido pelo pessoal do Arquivo Nacional. Então, o que a gente tem feito como a minha parte especificamente, ela é voltada à certificação digital, a gente está mais preocupado com o documento nato digital e o documento digitalizado. Esse é o nosso foco. E dentro da universidade existe um departamento que é o Arquivo Central, e aí esses sim estão bem preocupados com essa parte da destruição e o tratamento. O que existe hoje em convergência nessa discussão é a parte da gestão documental, que eu sei que tem muitas faculdades que estão bem melhores que nós, inclusive, nesse ponto. A gente ainda tem muito papel do passado, né, e tem muitas universidades que já são quase 100% digitais. Isso vai simplificar muito esse tipo de discussão. E eu falo simplificar, mas não resolve, né, porque o documento digital também pode ser destruído. Então, quando a lei fala da destruição do documento, que não está sendo usado ou que está fora da tabela de temporalidade, né, da arquivologia, o documento digital também tem que ter essa preocupação, porque o que muda é o suporte. Suporte papel, suporte digital, mas o tratamento é equivalente. Então, é uma discussão, sim, importante, mas a gente não fez nenhuma consulta formal, que era a tua pergunta, né? Não temos isso, mas, olha, é uma ideia interessante. Ter uma resposta do CGU para isso seria do TCU. Principalmente, né, seria interessante, sim. Bom, respondendo aqui a questão da Raquel e do Pedro, com relação aos indicadores de desempenho, né? Quando a gente bolou aquela mapa conceitual em que a gente teria interação de todas as atividades com as áreas transversais, a gente alcançou ali os 55 objetivos institucionais, né? E nós definimos que
ao menos um indicador de desempenho teria que estar relacionado a cada um dos os objetivos. Então, a gente já partiria aí de, no mínimo, 55 indicadores de desempenho. É claro que um indicador de desempenho, às vezes, ele não é suficiente para medir um objetivo. Então, a gente começou a abrir esses indicadores. O que aconteceu? Nós chegamos aí num universo de cerca de uns 450 indicadores de desempenho, tá? E quando a gente foi questionando as unidades para fazer a forma de extração dos dados dele, e a gente foi tendo dificuldade, nós fomos excluindo aqueles que não eram muito necessários, aqueles que eram redundantes, e aqueles que não seria possível a gente extrair os dados. Então, cada um desses indicadores de desempenho, ele foi tirado, então a gente teve alguma forma que a gente conseguiu extrair esse dado hoje. A nossa regra era a seguinte: ele tinha que ser útil, ele tinha que estar diretamente relacionado ao objetivo institucional e ele obrigatoriamente teria que ser possível de ser calculado, inclusive no momento presente. Qualquer indicador de desempenho que uma unidade não conseguisse tirar a situação atual, ela não seria considerada para o documento de planejamento. Então, todos os indicadores de desempenho, eles têm uma meta, eles têm uma unidade responsável e eles têm uma fonte de dados detalhada, até mesmo pela questão da sucessão, né? Então, se hoje a pessoa que extrai aqueles dados, ela não está no ano que vem, né, no próximo ano na instituição, a gente tem a forma que ela extraiu cada um daqueles dados, qual foi o sistema que ela utilizou, o filtro que foi utilizado para cada um dos 318 indicadores de desempenho. Ele deu bastante trabalho, mas a gente documentou tudo isso para que justamente a gente não caísse nessa armadilha de criar indicadores que seriam impossíveis de serem calculados, né? A gente analisou o documento de muitas universidades e percebemos que isso acontecia de fato em outras universidades que colocavam depois que seria calculado a partir da primeira amostra ou que seriam nos anos seguintes não tinham esse dimensionamento e então a gente só colocaria se a gente pudesse calcular ele hoje e fizemos esse filtro, né? Então é claro que muitos desses indicadores eles são ali de gestão estratégica, né? E a gente tem os táticos e operacionais também, até mesmo porque eles estão diretamente vinculados esses indicadores aos objetivos institucionais. Mas cada um deles tem um responsável pela extração. Então, a gente vai conseguir, a gente pretende, né, e esperamos e acredito ser possível, a gente conseguir a extração deles, porque a extração dos dados não vai ficar vinculada a uma única pessoa, a um único setor. Como a gente construiu o documento com essa capilaridade, ele vai ser operacionalizado por todas as pró-reitorias, secretarias, e até mesmo tem indicadores que são extraídos de centros de ensino, de atividades realizadas em centros de ensino. Então, para cada um deles, a gente tem um responsável e a gente já verificou a situação atual. Todos os indicadores e as metas, eles foram determinados somente a partir da proposição atual. Então, eles faziam um diagnóstico atual e daí faziam a proposição das metas futuras, né? Eu acredito que ele não vai fazer esse engessamento justamente porque todas as ações que eles estão ali nas iniciativas estratégicas, elas são ações que elas são provenientes das áreas de cada uma das unidades. Então, é o desejo de ação de cada uma das unidades que está explícito ali no documento e está também traduzido em indicador de desempenho. Então, quem propôs aquele indicador e quem fez a iniciativa estratégica foi a própria unidade. Então, eles mesmos vão buscar a operacionalização daquilo, né? Com relação à questão dos riscos e que o Thiago questionou aqui, né? Foi um processo bem complicado esse ano, particularmente, fazer esse documento do PDI por conta desse cenário aí que a gente teve orçamentário, né? Então, a gente começou o ano com uma proposição de metas e de iniciativas estratégicas. No meio do caminho, a gente teve que fazer uma reformulação. E daí, agora, a gente já tem um novo cenário. Enfim, então, existe esse risco, ele existe.
e por conta dessas alterações de cenário, a gente teve que fazer aí o reajuste de muitas dessas metas que a gente já tinha programado lá no início, né, no primeiro semestre, houve agora uma reprogramação já. A ideia é de que esse documento ele seja operacionalizado tanto em nível estratégico, mas também tático e operacional, e que a gente possa fazer a gestão desses riscos, do alcance desses objetivos, foi pensando nesse tipo de ajuste do documento que surgiu, então, a nossa ideia de fazer a comissão permanente de acompanhamento do PDI. Essa comissão permanente ela vai ser uma comissão, claro que um pouco menor do que essa de elaboração, mas ela vai ter os representantes ali e pessoas que vão estar trabalhando todos os anos nesse ajuste do documento. Então, o documento ele vai passar por ajustes e revisões anuais, no que tange ali a questão de indicadores, de metas, de iniciativas estratégicas, ou de outras situações que forem fatores inerentes aí ao processo e que sejam necessários fazer ajuste para a operacionalização do documento. Acredito que tenha. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, se respondi. Raquel, Pedro. O FOR-PDI, com relação ao FOR-PDI, verdade. Aquele site que a gente tem do pdi.ufsc.br, ele é só uma página. Ali a gente apresenta o documento do PDI, o atual, as versões anteriores. A gente vai colocar ali a questão dos indicadores de desempenho para publicizar os dados, mas a gente ainda não utiliza o FOR-PDI, mas é uma vontade da instituição. A gente já instalou o FOR-PDI no nosso servidor lá na UFSC, né? Porque até então ele funcionava no site aberto para todas as instituições, e a partir desse ano a gente precisou fazer a instalação, já instalamos e começamos a mexer. A ideia é que a gente trabalhe lá e coloque, inclusive, todos os indicadores, a gente já está mexendo no documento, no sistema, né? Só que a gente já se deparou com um primeiro problema ali, um primeiro impasse, que estamos discutindo para ver como é que resolve, porque o FOR-PDI ele foi elaborado para ser utilizado com uma metodologia do BSC, né? E como a gente montou um mapa estratégico e a gente está trabalhando de forma matricial, daí a gente tem os quatro entregas. Isso, então a gente está buscando agora ajustar para outra metodologia, porque existem as 4 entregas ali, e estamos tentando mexer nesse documento, mas ainda é muito incipiente. Nós estamos começando, como o documento ainda nem está aprovado, a gente vai começar agora, a partir de novembro, então, logo a gente volte da consulta pública, a gente comece a inserir os dados ali, e possivelmente a gente vai pedir aí uma ajuda para os colegas na operacionalização aí do sistema. Ok, então, sem mais perguntas, então a gente encerra agradecendo a palestra dos dois representantes aqui da universidade, e com certeza vai ficar de experiência aí com dois casos positivos para as outras instituições. Obrigado, Fernando. Obrigado, Monique. E a gente segue agora retornando, né? Vamos dar uma pausa para o coffee, depois a gente retorna com a equipe do regimento, tá bom?